Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende, non si compra e non si vende, non si compra e non si vende. Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Você chegou no Tempo 3 não por acaso, mas o Senhor lhe trouxe a este lugar. Tempo 3 é um canal que faz referência ao último tempo profético mais importante da raça humana. Nós também somos uma comunidade de intercessores. Nos reunimos todas as segundas-feiras às 8 horas da noite para orar de forma intercessória pelos sofredores e por muitos casos especiais. Quando você se inscreve nesse canal e aciona o sininho no menu Todas, você ficará sabendo de todas as atualizações desse grupo de oração intercessória, que além das segundas-feiras às 20 horas da noite se reúne, também nos reunimos em corrente de oração, cada um no seu lar, também às 20 horas, para montarmos uma grande corrente de oração. Um outro recado que eu quero dar para você é que se você curtir esse vídeo, faz a gentileza de clicar lá no gostei, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante. Há muita gente prestando atenção nesses últimos acontecimentos. As profecias contemporâneas parecem ser as que têm despertado mais interesse nas pessoas, nos estudiosos da Bíblia. Eu tenho assistido muitos vídeos que falam a respeito das características de um movimento religioso que muito se parece atualmente com aquelas características definidas pelos livros de Daniel e Apocalipse. Essas características são tão fortes e tão marcantes que nós não podemos fechar os olhos para elas. Eu poderia fazer uma pergunta a um professor de história, ao invés de perguntar a um teólogo. E ele me responderia de forma bíblica, ainda que ele nunca tivesse lido a Bíblia. Porque se eu perguntar a um professor de história hoje, que sistema religioso você conhece que na história perseguiu homens e mulheres por causa da sua opção religiosa, impediu pessoas de terem acesso à Bíblia, torturou e prendeu seres humanos que simplesmente discordavam dos seus dogmas? Que sistema religioso você poderia dizer que está embriagado com o sangue de pessoas de Deus? Que sistema religioso você conhece que se adequa à expressão apocalíptica, ele perseguirá e matará os santos do Altíssimo? Que sistema religioso criou seu próprio mandamento e escreveu a sua própria lei? Que sistema religioso fez uma interpretação totalmente sua a respeito dos mandamentos de Deus? Meu querido e minha querida, perceba, se uma pergunta como essa fosse feita a um historiador, ele saberia identificar o sistema de Roma papal como sendo esse sistema que se adequa a todo esse cenário, que se enquadra dentro dessas profecias bíblicas. Mas sabe de uma coisa? Você também conhece um sistema religioso que tenha sido muito poderoso no passado, mas que está trabalhando para voltar a ser? A Bíblia diz que esse sistema religioso, que é simbolicamente apontado pela primeira besta que surge do mar, representa um poder que era, não é, mas que voltará a ser. Isso se parece muito com Roma papal. E por que eu falo isso para vocês? Porque a própria história aponta para esse argumento. Roma papal tinha muito poder nesta terra. Ao longo do tempo foi perdendo sua credibilidade e força, mas agora está trabalhando intensamente para reunir forças, formar alianças que possam trazer de volta a ela o seu poder influenciador. Eu não tenho nenhum problema com nenhum sistema religioso e acredito que você também não tenha, desde que esses sistemas religiosos estejam trabalhando para Deus, honrando a verdade, exaltando a Bíblia. Mas meu amigo, minha amiga, eu preciso dizer uma coisa para você. Recentemente eu assisti um vídeo que é muito interessante e que eu preciso que você preste atenção. Eu vou exibir esse vídeo aqui agora, uma pequena parte desse vídeo, para que você faça associação com o texto que eu vou ler para você das Sagradas Escrituras. O Papa, em sua luta para regimentar o mundo em torno da santificação do domingo, expressou o seu sonho de como ele deseja que isso aconteça, como o domingo deve ser reverenciado e guardado, o porquê, quais as razões. Então eu vou ler um texto para você antes do vídeo e depois eu vou voltar a ler esse texto. Então se você puder, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 16. Está escrito assim, presta bem atenção. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Você sabe, há muitas pessoas que acham que essa coisa vai ser extremamente prática, literal, como se tivéssemos que colocar um chip na mão, uma marca na testa. Não é a esse tipo de ação que a Bíblia se refere.
A Bíblia se refere ao trabalho, as mãos como símbolo do trabalho e a mente como símbolo da consciência. Muito bem, mas agora eu quero que você preste muita atenção nesse próximo texto, que é a continuação. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Para que ninguém possa comprar ou vender. Preste atenção nessa frase. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Você viu? Você conseguiu perceber que maravilha seria, não, meus queridos, se todo esse movimento papal fosse direcionado à obediência do quarto mandamento na forma como ele está escrito? A obediência do quarto mandamento assim como Deus o escreveu e não o homem. Porque de acordo com Êxodo 20, está escrito que o dia que nós devemos reverenciar, não comprar nem vender, não se envolver em ações pessoais, mas nos envolvermos em ações que dizem respeito ao outro, a ajudar as pessoas, a se comprometer com alguém, a orar com as pessoas, a glorificar o nome do Senhor, a entrar em contato com a natureza e adorar o Criador do planeta. Essa é a verdadeira lei, esse é o verdadeiro chamado do Senhor. Mas quando o homem se levanta, quando um sistema religioso se levanta e aponta um outro dia não determinado por Deus para que seja feito esse tipo de reverência, aí nós estamos terminando de completar essa imagem de um sistema religioso que Apocalipse aponta, chamado a primeira besta que se ergueu do mar. Você percebe a similaridade dos textos bíblicos e de uma proposta que está sendo feita pelo Papa Francisco? Descansar no dia do domingo, reverenciar o dia do domingo como se fosse o sábado. Nós não temos esse direito de escolher que dia nós devemos guardar, queridos. Eu chamo esse tipo de atitude como a oferta de Caim. Por que a oferta de Caim? Pensa comigo. Deus pediu que Caim e Abel trouxessem para ele um sacrifício de louvor. Abel imediatamente, atento à voz do Espírito Santo, imolou um cordeiro e ofereceu a Deus um cordeiro que representava Cristo, que iria purificar o pecado da humanidade, redimir a raça humana. Mas Caim olhou para si mesmo, resolveu trazer para Deus o melhor que ele tinha de suas plantações, de sua lavoura. Mas essa era uma oferta dele, percebem? Quando Abel ofereceu o cordeiro, Abel estava revelando que a oferta quem dá é Deus. O homem não pode fazer sacrifícios humanos para conseguir o favor de Deus. É Deus quem oferece o sacrifício.
No paganismo é assim que acontece. Os deuses do paganismo exigem sacrifícios humanos, que os homens apresentem os sacrifícios. Mas no cristianismo é diferente. Deus é quem oferece o sacrifício. Abel trouxe esse símbolo diante de Deus e o seu sacrifício foi aceito. Mas por melhor que tenha sido a intenção de Caim, Deus não aceitou a sua oferta. Deus não aceita ofertas humanas que se opõem diretamente à sua vontade e o seu assim diz o Senhor. Você percebe, meu amigo? Você pode escolher a sexta-feira para guardar e santificar. Você pode escolher o domingo, a título da sugestão do Papa Francisco. Você pode escolher qualquer dia, mas essa oferta não será aceita, porque essa oferta provém do homem, não provém de Deus. E nesse caso, a oferta que provém de Deus, que Deus ofereceu ao homem, é o sábado do Senhor. O dia que Ele ofereceu, Ele criou para o homem. E Ele não somente deu para o homem, mas Ele abençoou e santificou esse dia. Tem algo de especial nesse dia. Por favor, meu querido que está assistindo esse vídeo, preste atenção nessa mensagem. Ela não está aqui em seus ouvidos, em seus olhos, por acaso. Deus está falando com você. Eu vou ler mais uma vez. Olha o que está escrito. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A palavra de Deus diz que o sábado que Deus criou servirá de sinal entre Deus e o homem. Essa será uma marca distintiva entre aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus. Então vem agora esse sistema religioso Roma Papal e te apresenta uma opção de adorar a Deus e cuidar do planeta, santificando e separando o domingo como um dia santo. Quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que na sua Bíblia, seja ela católica, adventista, batista, presbiteriana, qualquer Bíblia que você pegar, você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia que aponte para o domingo como sendo o dia que Deus escolheu para que você santifique. Como sendo o dia que Deus escolheu para que você descanse. Como sendo o dia que Deus escolheu como memorial da criação, para que você não esqueça de que Deus é o teu Criador, que você pertence a um Criador, a um Pai mantenedor, um Pai que provê, que cuida. Hoje eu fiz esse vídeo simplesmente para levar você à reflexão, a uma reflexão profunda. Está você oferecendo a Deus a oferta de Caim, que parte do teu coração, do teu achismo, daquilo que você acredita ser o que é correto? Ou você está alicerçado, fortalecido, embasado no assim diz o Senhor, naquilo que a palavra de Deus revela? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele dê para você a certeza da sua vontade. Que ao abrir a sua palavra, você não pense simplesmente no que eu estou dizendo, no que disse o Papa ou o pastor da tua igreja. Abra a palavra de Deus dizendo: Senhor, revela-me a tua verdade. Vá a Deus com um espírito despreconcebido e deixe que Deus fale ao teu coração, meu amigo. Eu espero que você faça grandes descobertas e eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Se você achou esse vídeo importante para você e acredita que outras pessoas precisam ouvi-lo, precisam vê-lo, então compartilhe o máximo que você puder. Curta o vídeo para que o YouTube também compartilhe, para que ele mande ao máximo de pessoas que for possível alcançar. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo para você neste dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.